estamos em um momento de grande estresse econômico, e aí o que acontece? As ações brasileiras estão com um enorme prêmio de risco. Então volta, Rafael, me explique o que é prêmio de risco. Quando eu invisto em ações, eu tenho que ter uma taxa de retorno acima que a renda fixa, como a gente já falou aqui hoje, correto? Perfeito. Quanto que é esse valor neste momento, Rafael? Em média, 4,6%. Ou seja, a média dos negócios brasileiros, que é Ibovespa, as ações da Bolsa, neste momento, na média, estão pagando um prêmio de risco de 4,6% sobre a média da renda fixa. E este valor de 4,6%, ele é muito maior do que a média histórica, que, como você pode ver aí no gráfico, é de 3,1%. Ou seja, a gente já começa a entrar num cenário aqui com mais de um desvio padrão. Novamente, não quero complicar isso aqui, mas estatisticamente, um desvio padrão é quando você tem uma alteração significativa da média de algo, né, de uma distribuição normal. Então, a gente já ultrapassou a primeiro desvio padrão, o que mostra que a gente tem um cenário de muito estresse e de muita oportunidade, porque, novamente, ações brasileiras estão pagando, na média, lógico que tem ativos que pagam mais, outros que pagam menos, mas na média, 4,6% a mais da renda fixa, que, como vocês viram, está pagando lá em cima. Você entendeu? Lá em cima. E aí, eu vou responder a pergunta que o Fernando Schultz colocou aqui no nosso chat. Ele falou assim: Rafael, nesse gráfico não analisa fundo imobiliário? Não, tá? Nesse momento a gente ainda não está falando de fundo imobiliário, mas aqui no Brasil e no mundo inteiro, real estate, que é a parte de imóveis, normalmente pagam em média na linha com os negócios, porque ele não deixa de ser um tipo de negócio, tá? Então a gente pode, enfim, assumir que no longo prazo fundos imobiliários, os REITs nos Estados Unidos terão um retorno muito similar aos ativos de risco de ações de negócio, tá? Anos melhores, anos piores, mas na média, no longo prazo, terão um ótimo retorno, tá? E aí, quando a gente olha para os ativos de ainda maior risco, quais são eles? As small caps. Então, o que é uma small cap, Rafael? Uma small cap, ela é uma empresa de, como o nome diz, de pequena capitalização. Ou seja, é uma pequena empresa da Bolsa. E eu não estou falando pequena empresa, não é o Zezinho da padaria, não. Uma pequena empresa na Bolsa é uma empresa que fatura milhões de reais, milhões de dólares, que tem uma ampla presença nacional, mas ela não é uma blue chip, ou seja, não é uma empresa do nível da Petrobras, do Itaú, enfim. Então, existem várias small caps na Bolsa brasileira, e aqui fica mais impressionante, tá? Por quê? Porque quando você olha para frente, ou seja, os seus próximos 12 meses de PE ou Pricing Earnings, que é basicamente o preço sobre lucro, nesse momento a Bolsa Brasileira negocia por 7,6 vezes o lucro. Para você entender o quanto que isso é impressionante, isso já se aproxima de 2 desvios padrões, tá? Ou seja, muito abaixo da média, que é 14,9. Então vamos lá, vou traduzir isso aqui para vocês. Então, historicamente, small caps brasileira negociam a 15 vezes o lucro. O que isso quer dizer? Se aquela empresa, por exemplo, lucra 1 bilhão de reais, 1 bilhão é muito, 100 milhões de reais por ano, ela negocia na bolsa por 1,5 bi, tá? Ou seja, 15 vezes o lucro. Nesse momento, essa mesma empresa negocia por 7,6, ou seja, metade. É igual você ir lá na Black Friday, você quer comprar sei lá, esse cubo mágico e vamos supor que ele custe 20 reais o ano todo. Chega na Black Friday, ele tá por 10. Você fala, opa, tá com 50% de desconto. Exatamente o que a gente tá vendo nas small caps brasileiras. Temos 50% de desconto sobre a média histórica, tá? Então isso é muito significativo, como eu já disse, se aproxima do segundo desvio padrão, tá? E aí, quando a gente fala de fundo imobiliário, né, que o Fernando Schultz pontuou aí, a gente está no terceiro pior momento da história dos fundos imobiliários. E FIX foi criado ali em torno de 2000 e 2010. Novamente, IFIX é a média dos fundos imobiliários. E veja que ali mais ou menos entre 2013 e 2014 foi o primeiro cenário de grande estresse econômico aqui. A gente teve uma queda de 20%. E aí, enfim, continua avançando. Chega 2020, pandemia, uma queda de 22%, ou seja, a maior queda histórica do IFIX até hoje foi de 22%. E aí, neste momento que vos falo, né, ou seja, nos últimos meses, estamos na terceira pior queda da histórica do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários brasileiros,
com uma queda até o momento de 12%. Novamente, tudo que eu estou falando aqui, é bom lembrar o seguinte, não é que o pior já passou, muito pelo contrário, a taxa de juros está subindo, não me deixaria nem um pouco abismado a gente ver os ativos continuarem caindo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o futuro daqui a pouco, vamos continuar entendendo o momento, né? Vamos entender sobre o presente para depois entender sobre o futuro, tá? Então, aqui você já vê, pô, estamos na terceira pior queda do IFIX na história, tá? E, novamente, com isso, o que acontece? Nós temos o maior prêmio de risco. E o IFIX, ou seja, os fundos imobiliários, eles se comparam com a NTNB. Por quê? Quando você compra um fundo imobiliário, sei lá, um fundo de logística, tem lá meia dúzia não, tem 20, 30 galpões ali que estão alugados e esses aluguéis serão registrados anualmente pela inflação, correto? Então, a gente pode dizer que ali seria um valor de uma taxa de juros real mais IPCA, ou seja, ele é muito parecido com um título IPCA+. Então, todos os fundos imobiliários, ou seja, a média deles, o IFIX, normalmente o mercado compara com a NTNB, que é o título IPCA+, como eu disse agora há pouco. Tá? E aí veja que interessante, quando você compara a diferença, o prêmio de risco, o spread, entre o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, e a NTNB, que é o IPCA+, para 2025, veja que a gente acaba de avançar em cima, novamente, do primeiro desvio padrão. A gente sai ali de uma média histórica de 3,7%, 3,8%, já ultrapassa 5%. Então agora, vamos dar um passo para trás, respira. Quanto que estava pagando a NTNB? Estávamos recebendo ali, caso a gente comprasse, quanto IPCA mais 7%, correto? O que esse gráfico quer dizer? Quer dizer que, na média, quem está investindo em fundo imobiliário hoje vai ter o IPCA mais 7 da NTNB, mais um prêmio de risco de aproximadamente 5,1%, vamos arredondar para 5% para ficar fácil para quem entender. Ou seja, o investimento em fundo imobiliário neste exato momento, não é no momento no passado, não é no momento futuro, é nesse momento. Abriu amanhã o mercado, você comprou, a sua taxa de retorno esperado é a inflação, IPCA, mais 12% ao ano. Isso que a gente está falando é o famoso 1% de juros mensal, protegido da inflação e protegido do imposto de renda, porque é aqui que vem a sacanagem do IPCA+, que é o título de renda fixa. Você vai pagar inflação, você vai pagar imposto de renda sobre a inflação, né? Afinal de contas, você vai pagar sobre todo o valor que você vai receber, ali tem inflação mais taxa de juros real. Aqui não. No fundos imobiliários é tudo isento. Então isso mostra que, além, obviamente, desses 5% que eu estou dizendo, ainda tem uma vantagem tributária aqui, tá? E aí, o Eduardo Cordeiro colocou uma pergunta aqui no chat que eu vou ler. Ó. Rafael, você acha que é um bom momento então para tirar uma parte que está no tesouro para comprar estoques que estão em baixa, tá? Estoques, você colocou estoques, acaba me remetendo no mercado americano, mas eu vou assumir aqui que você está falando de ações brasileiras no estoques, tá? Eu acredito que sim, acho que é um puta do momento, desde que você tenha uma renda fixa que não esteja sofrendo marcação no mercado. Se você comprou título IPCA+, há 4 meses atrás, a IPCA mais 6, nesse momento, você está com uma marcação ao mercado negativa, ou seja, está perdendo dinheiro. Então, desde que você não esteja perdendo dinheiro, ou seja, que você tenha um título pós-fixado, ou que você esteja entrando com dinheiro novo, né? Receba 13º, vendeu uma casa, vendeu um carro, vendeu a sogra, enfim, aconteceu alguma coisa, e vai colocar dinheiro novo, puta, faz super sentido colocar em ativos brasileiros, tá? E aí, continuando, falando do tamanho da oportunidade que nós temos aqui nos fundos imobiliários, a gente vê aqui os fundos de crédito, né, ou seja, os fundos de papel especificamente, você vê negociando muito abaixo do seu valor patrimonial. Tá? Então veja que historicamente os fundos de crédito, os fundos de papel, negociam um PVP de 1,02, ali na média, tá? Ou seja, 2% de prêmio. E nesse momento, com a queda que nós tivemos, desde 2020 a gente não via isso, a gente vê que na média os fundos de papel estão negociando com 10% de desconto em cima do seu valor patrimonial, que no longo prazo, caso obviamente não haja inadimplência, perda do patrimônio do fundo, ele funciona como um imã. Em algum momento esses fundos voltarão para este ponto. Tá? Então, novamente, mais aqui um indicador, um indicativo que estamos num grande momento para comprar fundo imobiliário. Tá? E o Niro colocou uma pergunta aqui no chat que eu vou ler assim, Rafael, esse retorno que você está mostrando
É dos fundos imobiliários, né? Enfim, é feito através dos rendimentos? Sim, com certeza, através dos rendimentos, tá? E é por isso que é muito importante também você reinvestir os rendimentos dos fundos imobiliários, para você exponencializar e potencializar tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Então, os preços atuais que nós estamos vendo dos ativos brasileiros, que eu provei para vocês através de todos esses gráficos, só aconteceram 3 vezes nos últimos 20 anos. Que foi subprime, né, a crise de 2008, aconteceu nos Estados Unidos, enfim, acabou contaminando todo mundo, inclusive o Brasil. O impeachment da Dilma ali, final de 2015, começo de 2016, e pandemia, que enfim, também acabou cometendo o mundo inteiro. Então vocês entendem que a gente está numa janela ímpar de investimento.